As válvulas que são operadas por piloto hidráulico, elas possuem, dependendo da sua configuração, algumas características especiais. Esta, em específico, possui o controle da vazão do óleo que chega na válvula auxiliar. Então, por isso ela está colocada aqui nesse slide. Já aquela anterior, ela não possui nenhum controle. Então, a ideia ali era evidenciar como é que o piloto hidráulico opera a válvula principal. Nesses casos aqui, nós estamos vendo que o óleo, quando chega na conexão P da válvula auxiliar, ele passa por uma restrição a uma válvula de controle de fluxo, de tal modo que a vazão que chega ao piloto hidráulico da válvula principal, quer seja pela esquerda ou pela direita, é uma vazão reduzida. Então, com isso, o movimento do carretel, ele é um movimento controlado, evitando assim choques na válvula auxiliar. A figura aqui ao centro, ou melhor dizendo, essa simbologia ao centro, ela mostra de forma detalhada como acontecem as conexões internamente na válvula. Isso já foi mostrado no slide anterior através da animação. Contudo, no circuito hidráulico, essa simbologia detalhada não aparece, ou seja, aparece a simbologia simplificada. Então, como é que nós podemos interpretar essa válvula? Ela é uma válvula acionada hidraulicamente e operada, melhor dizendo, essa é a válvula operada por piloto hidráulico, acionada de modo auxiliar por solenoide. Então, aqui ao centro nós temos a simbologia da válvula, que é uma válvula de 3 posições, e à esquerda da simbologia e à direita, o acionamento hidráulico, ou seja, acionamento por piloto hidráulico. Este acionamento ele é auxiliado por um acionamento elétrico. Então a gente vê que o acionamento elétrico, que é esse retângulo com essa reta inclinada, ele aparece externamente ao acionamento hidráulico. Então, ou seja, como é que a gente interpreta essa simbologia? O acionamento elétrico auxilia o hidráulico por sua vez aciona a válvula. Temos também externamente o acionamento manual, como eu já mencionei anteriormente. Sempre que nós tivermos o acionamento elétrico da válvula, nós temos também acionamento manual. E essa válvula é centralizada pela ação de uma mola. Então, quando não há energia elétrica em nenhum dos solenoides, a válvula auxiliar é centralizada e, com isso, a pressão que havia nos pilotos hidráulicos, elas são drenadas para o tanque. Então, reparem bem, a simbologia da válvula auxiliar já foi mostrada anteriormente, e quando o solenoide desta válvula está desligado, nós temos o seu centro com as conexões A e B ligadas a tanque. Então, ou seja, sob a pressão em qualquer um dos pilotos da válvula principal, quer seja aqui à esquerda ou à direita, esses pilotos vão jogar pressão para o tanque, porque a válvula auxiliar está com o solenoide desligado. Neste slide, essa válvula apresenta como característica principal a linha de pressão piloto, que pode ser obtida direto da linha P ou da linha X. Então, aqui nós vemos a linha X, mandando óleo para a válvula auxiliar, como também pode ser mandada pela linha P. Bem, a linha de tanque da válvula auxiliar pode ser ligada à linha de tanque da válvula principal ou pela linha Y. Então, aqui também a gente vê que o retorno da válvula auxiliar ele pode acontecer pelo retorno da válvula principal, que é a linha de tanque, ou ainda pela linha de dreno. Esta válvula direcional apresenta como aspecto principal o fato de ter a pressão do piloto regulada
por duas válvulas de controle de pressão. Então a gente vê aqui no corpo da válvula, ou seja, entre a válvula auxiliar e a válvula principal, duas válvulas de pressão. Como é que nós identificamos que essa válvula é uma válvula de pressão? É muito simples. Nós vemos que há um elemento que é o obturador, temos uma mola e um parafuso. Então, sempre que nós virmos esse tipo de configuração, parafuso, mola e um obturador, é porque estamos diante de uma válvula de controle de pressão. Então, só que essa válvula ela tem um aspecto interessante pelo fato de controlar a pressão do óleo que saiu e não do óleo que entrou. Ou seja, primeiro o óleo vai chegar pela linha P, vai passar por um dos pilotos e atuar no carretel. Se essa pressão aumentar de modo exagerado, dependendo do controle de pressão da válvula, essa válvula se fecha, de modo que a pressão depois dela fique indefinida, embora a pressão antes dela possa aumentar. Enfim, esse tipo de válvula é utilizado em situações em que o meu circuito possui alta pressão. A alta pressão no circuito é para operar o circuito hidráulico em si, e não a válvula. Ou seja, se chegasse uma alta pressão no carretel, ele poderia se deslocar, provocando um choque no final do curso. Então, essas válvulas de pressão que estão nesta válvula aqui, elas têm a função de regular a pressão do óleo que vai acionar o carretel, de modo que ela não seja elevada, ou seja, ela seja controlada. A válvula apresentada neste slide, ela também possui as mesmas características da válvula anterior, né? Ou seja, possui a possibilidade de mandar óleo para a válvula auxiliar pela linha P ou pela linha X. O retorno do óleo da válvula auxiliar também pode ser feito pela linha Y ou pela linha de tanque. Ela possui ainda duas válvulas de controle de pressão, de modo que a pressão dos pilotos hidráulicos seja uma pressão controlada. Bem, esta válvula direcional, ela não é mais uma válvula cujo elemento interno é um carretel deslizante, mas sim, essa é uma válvula de assento. Essa válvula ela é interessante porque o assento promove menor perda de carga do óleo quando ele circula internamente na válvula. Então ela não possui carretel deslizante e o assento é que promove agora a comunicação entre as vias e a perda de carga é bem menor, como eu já falei anteriormente. Então, ao olhar para a simbologia da válvula, não se tem como dizer se ela é ou não uma válvula de assento. Tá? Então, é preciso ver o esquema dela. Então, mas como é que o assento ele promove menos perda de carga? Porque ele simplesmente abre ou fecha uma sede. Esse é o aspecto mais importante dessa válvula. Então, nós temos aqui nessa figura, por exemplo, um obturador esférico que está sentado numa sede da válvula, controlando como é que as conexões se comunicam nessa válvula. Então, quando o carretel desta válvula é deslocado, o obturador ele libera ou não a passagem de óleo pelo assento da válvula. Com isso, a perda de carga é menor. Nesse slide, então, nós evidenciamos justamente a posição do assento dessa válvula. Então, olhando aqui na figura à esquerda, a gente vê, por exemplo, que a conexão A da válvula ela está aberta para a conexão P. E a conexão T está fechada. Então, quando esse carretel se deslocar para a direita, a esfera vai se assentar na outra sede da válvula, de modo que
Nesse caso, o A passa a comunicar com o tanque e o P fica fechado. Ou seja, então, a resposta é muito rápida e sem ou com perda de carga bastante reduzida. Aqui nós vemos também uma outra configuração de válvula de assento. Na verdade, são duas válvulas de assento e que juntas funcionam como uma válvula de controle direcional. Então, na parte de cima da válvula, a gente vê uma esfera assentada sobre uma sede. Na válvula de baixo, a gente vê um pistão cônico também assentado numa sede. Nessa condição, é preciso, em primeiro lugar, analisar que na válvula de baixo nós temos esse pistão, dois pistões, o da direita tem uma área menor que o da esquerda, e em cima nós temos um pistão e uma esfera. Então, a área projetada da esfera em cima da sede possui a mesma área do pistão, além de ter uma mola que força a esfera contra a sede. Essa mola provavelmente é uma mola flexível, uma mola fraca. Então, nessa condição aqui, nós vemos o óleo chegar em P, passando pela válvula de baixo e chegando na válvula de cima em duas regiões, a direita da esfera e a esquerda do pistão. Essas pressões são iguais. Como as áreas projetadas são iguais, as forças também são iguais, porém em sinais contrários. Portanto, a pressão que chega aqui na parte de cima da válvula, ela não opera essa válvula. Então, o óleo ele segue adiante e vai para a conexão A. Essa conexão A tem uma derivação que manda óleo para o pistão maior da válvula de baixo. Portanto, esse pistão ele se mantém alinhado à direita, mantendo o obturador cônico sobre a sede da válvula. Então, nesse caso, o que é que nós temos? P jogando óleo para A e B jogando óleo para tanque. Então, nós podemos ver a simbologia dessa válvula, que é uma válvula de duas posições, em que a posição ativa é justamente P para A e B para tanque, e ela é acionada manualmente para que aconteça o retorno. Bem, se nós imaginarmos que uma força P é colocada na haste da válvula de cima, então essa haste ela se movimenta para a direita, e aí o que acontece? A esfera assenta sobre a sede da válvula de tal modo que P não consegue mais comunicar com A. Se isso acontece, P não comunica com A, portanto, a pressão em P na válvula de baixo se torna maior, porque neste caso o A está ligado a tanque. E aí então P comunica com B. Então, ou seja, a posição trocada ela se torna a posição ativa neste momento. Então vamos fazer uma recapitulação. Ao aplicar uma força na haste de cima, esse conjunto se desloca para a direita, né? De tal modo que o óleo que estava em A, ele vai para tanque. Então, a pressão que havia no pistão maior, ela é zerada. Como eu tenho pressão no lado direito, então esse conjunto aqui, pistão e obturador cônico, esse conjunto se movimenta para a esquerda, de tal modo que P comunica com B. Então eu tenho nessa condição que A comunicando com tanque e P comunicando com B. Então essa válvula que é bem interessante porque ela possui dois assentos e, como eu já disse anteriormente, o assento responde com menor perda de carga
para a válvula. Este slide mostra mais uma válvula direcional de assento. Reparem que essa válvula possui um obturador esférico preso a uma haste e essa, por sua vez, a um pistão. Repara que nessa condição aqui, nós temos o quê? Pressão sobre o pistão que mantém esse conjunto de tal modo que a esfera se assenta sobre P, fechando a conexão de P com A. E nesse caso, o A comunica com o tanque. Se a pressão aqui em amarelo for igual à pressão na região em vermelho, como a área da esfera é menor que a área do pistão, então logo esse conjunto se mantém nessa condição de tal modo que P fique fechado para A. Contudo, se a pressão na conexão em amarelo for drenada para tanque, então a pressão em P faz com que essa esfera suba e ela se assente na conexão entre A e T, de tal modo que a comunicação entre A e T fique fechada, mas mantenha aberta de P para A. Então, nesse caso, nós temos óleo mandando P para A e T fechado.